Seja bem-vindo a esta aula sobre uma das correntes filosóficas mais influentes da história, o racionalismo. Já existe um vídeo curto sobre esse tema, aqui no canal, mas esta é a aula completa. Hoje, vamos explorar como o uso da razão transformou nossa maneira de pensar o mundo, influenciando profundamente a ciência, a filosofia e até nossa vida cotidiana. Antes de aprofundar o conteúdo, vou apresentar uma visão geral do que vamos tratar nessa aula. Também, vou utilizar algumas palavras que podem estar fora do seu vocabulário atualmente. Aproveite esse momento para enriquecê-lo. Pegue papel e caneta e vá escrevendo as palavras desconhecidas. Depois procure no dicionário o seu significado. Aproveite a aula. Tudo começou em um momento histórico de grandes mudanças. A transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre os séculos XVI e XVII. Nessa época, o pensamento humano estava se libertando dos dogmas religiosos que dominavam a Europa. O Renascimento trouxe consigo uma valorização das capacidades intelectuais do homem, colocando a razão como ferramenta central para compreender o universo. Esse contexto histórico preparou o terreno para o surgimento do racionalismo. Mas, afinal, o que é o racionalismo? Simplificando, é uma corrente filosófica que defende que a razão é a fonte principal, se não única, do verdadeiro conhecimento. Para os racionalistas, os sentidos, o que vemos, ouvimos ou tocamos podem ser enganosos. Por isso, eles confiavam na lógica e no raciocínio para alcançar a verdade. Essa crença levou ao desenvolvimento de métodos rigorosos para investigar a realidade, métodos que continuam sendo fundamentais até hoje. Façamos uma contextualização histórica e intelectual. Nos albores do que viria a ser a Idade Moderna, o mundo europeu encontrava-se em profunda efervescência espiritual, artística e científica. As sombras da Idade Média, embora longe de serem um período de trevas absolutas, como apregoaram os críticos renascentistas, começavam a se dissipar diante do fulgor de um novo espírito, que emergia das cinzas de um tempo devotado ao transcendente e à autoridade eclesiástica. Era o renascer do homem, homo renascentista, em sua inteireza, agora voltado para si mesmo, para o mundo sensível e, sobretudo, para o uso audacioso da razão. Foi nesse contexto que o Renascimento floresceu como movimento que, mais do que uma recuperação artística, constituiu uma profunda mutação na visão de mundo. A redescoberta dos clássicos greco-romanos, o triunfo das artes humanistas, a invenção da imprensa e a crescente secularização do saber possibilitaram uma revalorização do indivíduo e de sua capacidade de conhecer por si mesmo, sem a mediação de dogmas ou autoridades sagradas. A cosmologia geocêntrica começava a ser desafiada, os alicerces da teologia escolástica sofriam abalos, e a curiosidade natural passava a ser louvada como virtude intelectual. Neste cenário de transição e incerteza, o racionalismo encontra o solo fértil para germinar. Trata-se de uma filosofia que, embora herdeira de Sócrates, Platão e das meditações estoicas, adquire novo vigor ao ser reformulada nos termos da modernidade, cuja obsessão maior seria a certeza do conhecimento. O mundo deixava de ser apenas um reflexo do divino e passava a ser objeto legítimo da investigação racional. A natureza já não era apenas criação, mas também sistema, já não era apenas sagrada, mas também compreensível. A obra de Leonardo da Vinci, com sua fusão entre arte e ciência, ou os escritos de Francis Bacon, que exaltavam o método indutivo e a experimentação como caminhos para o progresso do saber, constituem marcos fundamentais dessa virada paradigmática. Igualmente, as grandes reformas religiosas, os embates políticos e a ascensão da burguesia urbana contribuíam para esse novo espírito de autonomia e indagação crítica. Convido, desde já, o espectador a visitar os compêndios de Paul Oscar Christeller, Jacob Burckhardt ou Peter Burke, cujas páginas iluminam os múltiplos sentidos do Renascimento, assim como os tratados de História da Ciência de Alexandre Coiré, que perscrutam o nascimento do pensamento moderno em sua luta contra os paradigmas herdados da tradição. É nesse turbilhão de transformações que se delineia o contorno do racionalismo, uma confiança quase religiosa na razão humana, que se erige, altiva, como guia supremo da verdade, da moral e do progresso. Vamos conhecer os fundamentos do racionalismo. Ao firmar-se como uma das colunas mestras da filosofia moderna, o racionalismo se impõe como uma resposta vigorosa à fragmentação do saber herdado da tradição.
Não se trata apenas de uma escola filosófica entre tantas outras, mas de uma postura intelectual que alça a razão ao estatuto de Tribunal Supremo da Verdade. Nesta ótica, a experiência sensível, por mais vívida e concreta que se apresente, não é suficiente, por si só, para garantir o conhecimento seguro. O verdadeiro saber, dirão os racionalistas, brota do intelecto puro, da capacidade do espírito humano de deduzir, com clareza e rigor, as verdades universais a partir de princípios evidentes por si mesmos. Essa concepção se âncora na crença de que existem ideias inatas, verdades que não são adquiridas pelo contato com o mundo exterior, mas que habitam, desde sempre, o espírito humano. São como luzes interiores, lampejos de eternidade, que permitem ao sujeito transcender o mundo mutável dos sentidos e alcançar os fundamentos imutáveis do real. A operação fundamental do racionalismo é a dedução, ou seja, o encadeamento lógico de proposições, partindo de premissas evidentes para alcançar conclusões necessárias. O modelo ideal, nesse sentido, é o da matemática, clara, distinta, precisa. O raciocínio geométrico se converte, então, no paradigma de toda investigação filosófica séria. Daí o fascínio que filósofos como Descartes, Spinoza e Leibniz nutriram pela estrutura formal das ciências exatas. Nelas viam o espelho da razão em sua mais pura manifestação. Ressalte-se, nesse contexto, o papel dos axiomas e das proposições autoevidentes, os quais funcionam como pedras fundamentais sobre as quais se edifica todo o edifício do saber racional. Um conhecimento é legítimo na medida em que se mostra claro, distinto e logicamente derivado de tais princípios. A verdade não se impõe pela autoridade, mas pela necessidade interna da própria razão. Cabe aqui uma ilustração didática. Imagine-se alguém que observa uma árvore. O empirista dirá que o conhecimento sobre a árvore vem dos sentidos, da visão, do tato, do olfato. O racionalista, por sua vez, buscará compreender o conceito de árvore não a partir da experiência, mas a partir de suas determinações universais, de sua essência lógica. Assim, conhecer não é apenas perceber, é compreender as razões pelas quais algo é o que é. Nesse sentido, a filosofia racionalista oferece ao espírito humano uma promessa quase metafísica, a de que, por meio do uso correto da razão, é possível superar os erros da ignorância, dissipar as sombras da dúvida e alcançar a verdade eterna e necessária. Encorajo os espectadores a mergulhar nas páginas iluminadas dos princípios da filosofia de Descartes, na ética demonstrada segundo a ordem geométrica de Spinoza ou ainda nas obras leibnizianas sobre a lógica e a metafísica, onde se vislumbra, com rara beleza, o esplendor do pensamento racional elevado à sua mais alta dignidade. Vamos conhecer René Descartes, o pai da filosofia moderna. Eis que surge, no horizonte da razão, a figura monumental de René Descartes, espírito meticuloso, lógico até o extremo, e ao mesmo tempo dotado de uma sensibilidade filosófica que soube ver, no mais íntimo da dúvida, a possibilidade da certeza. Nascido em 1596, no seio de uma Europa que ainda se debatia entre os ecos da escolástica e as inquietações do Novo Mundo, Descartes não apenas inscreveu seu nome na história do pensamento, ele fundou uma nova forma de filosofar. Ao contrário dos antigos, que buscavam acomodar o saber humano às verdades reveladas ou aos dogmas da tradição, Descartes propõe uma ruptura radical. Sua obra inaugura um pensamento metódico, autônomo e fundamentado unicamente na razão. É por isso que muitos o celebram como o pai da filosofia moderna, pois com ele começa uma nova era, em que o sujeito, e não mais o cosmos ou Deus, se torna o ponto de partida da reflexão. Sua obra magna, O Discurso do Método, 1637, é ao mesmo tempo um tratado filosófico e uma autobiografia intelectual. Nele, Descartes nos convida a empreender uma jornada de depuração do pensamento, tal como o arquiteto que, ao edificar um novo templo, decide demolir os alicerces antigos para reconstruir sobre base firme e inabalável. Surge então a célebre dúvida metódica, um gesto audaz, pelo qual o filósofo decide duvidar de tudo o que é possível duvidar, inclusive dos próprios sentidos e das verdades matemáticas, até encontrar um ponto absolutamente indubitável. Esse ponto é o famoso cogito, ergo sum, penso, logo existo. Essa proposição, que brilha como uma joia de lucidez, afirma que, ainda que tudo possa ser enganoso, o fato de duvidar já prova a existência daquele que duvida. O pensamento, portanto, é a evidência primordial da existência.
A partir daí, Descartes edifica uma metafísica que distingue duas substâncias fundamentais: a res cogitans, substância pensante, imaterial, e a res extensa, substância extensa, material. Esse dualismo ontológico, que separa o espírito do corpo, o sujeito do mundo, terá profundas implicações na história da filosofia e será objeto de múltiplas revisões e críticas, mas seu poder analítico foi decisivo para a consolidação do método racional. Além disso, Descartes empreende uma prova da existência de Deus, com base na ideia de perfeição. Postula que, sendo ele um ser imperfeito, não poderia ter gerado por si só a ideia de um ser absolutamente perfeito. Essa ideia só poderia ter-lhe sido dada pelo próprio Deus. Assim, a certeza da existência divina se converte, no sistema cartesiano, em garantia da veracidade do conhecimento racional. Sua visão científica se manifesta na busca por um método universal, inspirado na geometria, capaz de conduzir o espírito passo a passo, da ignorância à certeza. Os 4 preceitos do método, evidência, análise, síntese e enumeração, tornaram-se clássicos e influenciaram toda uma geração de pensadores. Recomendo, a quem desejar aprofundar-se nas águas límpidas do pensamento cartesiano, não apenas o já mencionado discurso do método, mas também as meditações metafísicas, onde a profundidade especulativa alcança seu ápice, e os princípios da filosofia, nos quais o autor sistematiza seu pensamento com notável clareza e precisão. É por tudo isso que Descartes não apenas abriu um novo caminho, mas também erigiu uma estrada real por onde a filosofia moderna haveria de caminhar. Neste ponto, vamos conhecer Baruch Spinoza, a unidade da substância. Se Descartes edificou sua filosofia sobre a distinção entre pensamento e extensão, alma e corpo, sujeito e mundo, Baruch Spinoza, herdeiro e, ao mesmo tempo, transgressor do racionalismo cartesiano, irá propor a superação dessa cisão ontológica, oferecendo-nos uma visão do universo marcada por uma unidade profunda e indissolúvel. Nascido em Amsterdã, em 1632, no seio de uma comunidade judaica portuguesa exilada, Spinoza cedo se afastou das doutrinas religiosas tradicionais, o que lhe custou a excomunhão e o ostracismo social. Contudo, jamais cedeu ao ressentimento ou à vaidade filosófica. Viveu modestamente, dedicando-se à lapidação de lentes e à contemplação das ideias mais altas que a razão humana pode conceber. Em sua obra mais célebre, Ética demonstrada segundo a ordem geométrica, Spinoza constrói uma metafísica rigorosa e deslumbrante, onde Deus, a natureza e o universo se confundem numa única realidade absoluta, a substância. Para Spinoza, há apenas uma substância, infinita, eterna e necessária, da qual tudo que existe é apenas um modo, uma manifestação finita. Ele a chama de Deus ou natureza, Deus sive natura, e essa expressão resume toda a ousadia de seu pensamento. Deus não é um ente pessoal, criador e separado do mundo, mas o próprio ser do mundo em sua totalidade e perfeição. Desta concepção monista decorre uma ética que se assenta não na submissão a mandamentos externos, mas na compreensão racional da ordem natural. O homem livre, segundo Spinoza, é aquele que conhece as causas de seus afetos, que compreende sua inserção no todo, e que vive segundo a necessidade da razão. A verdadeira liberdade não é o arbítrio, mas a adesão consciente e lúcida ao modo como as coisas necessariamente são. A mente e o corpo, para Spinoza, não são duas substâncias distintas, como em Descartes, mas dois atributos distintos de uma mesma realidade, a substância divina. O pensamento e a extensão são expressões paralelas de um único ser, de modo que não há ação de um sobre o outro, mas harmonia intrínseca. Esse pensamento, que por muito tempo foi considerado herético, é hoje reconhecido como uma das mais nobres arquiteturas do espírito humano. A racionalidade spinozista é, ao mesmo tempo, uma metafísica da unidade e uma ética da liberdade, uma ontologia do infinito e uma psicologia dos afetos. Recomendo aos que desejarem contemplar tal sistema em sua inteireza que se aproximem, com reverência e atenção, da ética, dos tratados teológico-político e político, e das correspondências do autor, onde se vislumbra a serenidade com que enfrentou a incompreensão de seu tempo. Spinoza nos ensina que compreender é perdoar, que conhecer é libertar, e que a razão é o caminho pelo qual o homem se reconcilia com a totalidade do real, e encontra, não a submissão, mas a beatitude. Conheça agora Gottfried Wilhelm Leibniz, Harmonia e Monadas. Nascido em Leipzig, no ano de 1646, Leibniz foi um verdadeiro gênio enciclopédico,
daqueles que parecem ter vindo ao mundo para demonstrar, pela própria existência, a potência da razão humana. Matemático de excelência, coautor, com Newton, do cálculo infinitesimal, e filósofo de profundidade abissal, Leibniz concebeu uma visão do universo em que tudo se explica pela ordem, pela razão e pela harmonia pré-estabelecida, expressão que se tornaria a marca de seu pensamento. O centro de sua metafísica repousa sobre o conceito de monada, uma substância simples, indivisível, sem extensão, sem partes, e, contudo, portadora de uma perspectiva singular sobre o todo. Cada monada, segundo ele, é um espelho do universo, uma centelha da criação que, sem interagir causalmente com as demais, reflete internamente a totalidade da existência. Essa ideia, ao mesmo tempo poética e lógica, nasce da tentativa de resolver os impasses do mecanicismo cartesiano e da comunicação entre substâncias. Para Leibniz, não há necessidade de ação direta entre as coisas. Tudo está perfeitamente sincronizado, porque Deus, o grande relógio mestre, ordenou, desde a origem, que as monadas evoluíssem em perfeita consonância. Essa é a célebre harmonia pré-estabelecida, que dispensa o contato entre os corpos para explicar a regularidade do mundo. O universo, assim, é uma orquestra cósmica, onde cada instrumento toca sua melodia particular, mas todas, juntas, compõem uma sinfonia de esplendor racional. E ainda que as monadas sejam infinitas, variando em graus de clareza e consciência, há uma hierarquia entre elas. As mais simples apenas percebem confusamente, enquanto as superiores, como a alma humana, alcançam níveis mais altos de reflexão e razão. Leibniz também é o filósofo do otimismo metafísico. Segundo ele, Deus criou o melhor dos mundos possíveis, não no sentido de que tudo seja perfeito, mas porque, entre todas as combinações possíveis de existência, esta foi aquela que mais equilibrou ordem, variedade e liberdade. Mesmo o mal, nesse sistema, tem uma razão de ser, pois contribui, de algum modo, para a economia e a beleza do todo. Suas reflexões éticas, teológicas e científicas estão dispersas em uma vasta produção, monadologia, discurso de metafísica, teodiceia, e nas inúmeras cartas que trocou com filósofos, cientistas e soberanos de sua época. Nesses escritos, brilha sua tentativa de reconciliar razão e fé, ciência e religião, metafísica e política, numa visão verdadeiramente universalista do saber. Leibniz é, pois, um arquiteto do cosmos intelectual. E seu legado está vivo nas raízes da lógica moderna, da informática, da linguística estrutural e da ideia de sistemas complexos. A monada, hoje, pode ser vista como precursora da noção de informação, de unidade computacional, de sujeito interior. Estudar Leibniz é ver o mundo com os olhos de Deus, como ele próprio ousou afirmar, e descobrir, em meio à diversidade, uma ordem secreta e luminosa que une todas as coisas. Dito isso, precisamos conhecer os princípios epistemológicos racionais. No âmago do racionalismo encontra-se uma obsessão nobre, quase sagrada, a busca pela certeza absoluta. Os pensadores racionalistas não se contentam com opiniões prováveis, nem com a mera verossimilhança das aparências. Sua meta é o conhecimento claro, distinto e necessário. Um conhecimento que se funde com a própria estrutura do real, como se a razão humana fosse o espelho interior do cosmos. Essa aspiração ao saber rigoroso exige uma epistemologia fundamentada na razão pura, em que o processo de conhecer se assemelha à demonstração geométrica. A verdade, nesse modelo, não é descoberta empírica, mas desvelamento intelectual, resultado de um encadeamento dedutivo que parte de proposições autoevidentes, tal como os axiomas da matemática, e caminha em direção a conclusões inevitáveis. É por isso que a metodologia racionalista privilegia a dedução lógica, o raciocínio a priori e a elaboração de sistemas conceituais internamente coerentes. O conhecimento é concebido como um edifício. Seus fundamentos devem ser firmes e transparentes, e sobre eles ergue-se uma estrutura em que cada elemento se relaciona harmoniosamente com os demais. Esse edifício não pode ter brechas, sob pena de ruir sob o peso de suas próprias pretensões. Os axiomas, verdades primeiras, autoevidentes e necessárias, funcionam como as colunas invisíveis do pensamento racional. Deles derivam os teoremas e as proposições secundárias, por meio de inferência lógica. Descartes, por exemplo, parte do cogito como certeza inaugural.
Spinoza constrói toda a ética a partir de definições e postulados, tal como Euclides o fizera com a geometria. Leibniz, por sua vez, aplica princípios como o da razão suficiente e da identidade dos indiscerníveis, buscando justificar logicamente a existência e a diferenciação das coisas. Essa confiança na razão como instrumento de desvelamento do real conduz à rejeição do empirismo puro, visto como limitado, enganoso e instável. Os sentidos, afirmam os racionalistas, podem nos iludir. A experiência varia conforme o observador, o tempo, o contexto. Já a razão, quando bem orientada, transcende o contingente e alcança o necessário. Contudo, essa epistemologia não é meramente abstrata. Em sua grandeza, oferece ferramentas práticas de aplicação. A lógica dedutiva, por exemplo, permeia não só as ciências formais, mas também o direito, a computação, a análise filosófica e até mesmo os debates políticos que exigem consistência argumentativa. Na contemporaneidade, o legado epistemológico do racionalismo reverbera nas teorias da justificação epistemológica, nas discussões sobre a estrutura dos paradigmas científicos e nas análises sobre a inteligibilidade do mundo natural. O pensamento sistemático, claro e ordenado permanece como uma necessidade premente, sobretudo em tempos marcados por excesso de informação e pobreza de reflexão. Recomendo, aos que desejarem aprofundar-se, obras como A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, que ainda que critique o racionalismo dogmático, dialoga com suas premissas, A Crítica da Razão Pura, de Kant, que tensiona os limites da razão, e os compêndios de Bachelard, Piaget e Popper, que ampliam a discussão sobre os modos de conhecer. A epistemologia racionalista, portanto, é mais do que uma teoria do conhecimento. É uma ode à possibilidade de um pensamento lúcido, rigoroso e libertador, um convite permanente à lucidez do espírito. Vamos falar sobre a influência e legado do racionalismo. O racionalismo não foi um sopro passageiro no vasto panorama da história das ideias. Ao contrário, sua chama acesa por Descartes, Spinoza, Leibniz e outros luminares incendiou o espírito europeu e transformou de forma irreversível o modo de pensar o homem, a natureza e o próprio conhecimento. Não há ciência moderna, nem filosofia crítica, nem revolução tecnológica que não esteja, de algum modo, banhada pela luz racionalista. Seu legado manifesta-se, primeiramente, na constituição da própria ciência moderna, que se afasta dos esquemas aristotélico-tomistas da escolástica para adotar modelos matemáticos, dedutivos e experimentais do conhecimento. O ideal de uma ciência exata, fundada sobre leis universais e demonstráveis, tem no racionalismo sua matriz teórica. A física de Newton, por exemplo, embora abraçada também por empiristas, deve muito ao ambiente racionalista que lhe preparou o terreno. No campo da matemática e da lógica, o racionalismo floresce com esplendor. A tentativa de deduzir a totalidade do conhecimento a partir de axiomas remete diretamente à geometria euclidiana, mas ganha novo fôlego com as estruturas simbólicas propostas por Leibniz, antecipando, em muito, os sistemas formais que alimentariam a lógica moderna e a ciência da computação. De Leibniz a Frege, de Boole a Russell, a tocha racionalista iluminou os labirintos do pensamento formal. Na filosofia, o racionalismo instiga, desafia e fecunda. Immanuel Kant, que criticará suas pretensões absolutas, constrói, paradoxalmente, a crítica da razão pura em diálogo direto com os racionalistas. O idealismo alemão de Fichte, Schelling e Hegel não seria concebível sem a metafísica leibnizina e o rigor geométrico de Spinoza. Mesmo os empiristas ingleses, em sua oposição, reconhecem a estatura do adversário. Além disso, o racionalismo funda a ideia de que a razão é emancipadora. Ao colocar o sujeito como origem e medida do saber, abre caminho para os ideais do iluminismo, para a defesa dos direitos do homem, para a concepção de uma política pautada por princípios universais de justiça. Os filósofos das luzes, como Voltaire e Diderot, beberam da fonte racionalista ao sonhar com um mundo governado pela clareza, pela lógica e pela dignidade da inteligência humana. No século XX, as ideias racionalistas renascem sob novas roupagens. A filosofia analítica, a inteligência artificial, os modelos computacionais de cognição, a ciência dos sistemas complexos, todas essas áreas são herdeiras, ainda que mediadas, da confiança racionalista na possibilidade de compreender, explicar e sistematizar a realidade.
Mas o maior legado do racionalismo talvez seja de ordem espiritual, a ideia de que o ser humano não é escravo da ignorância, da superstição ou do acaso, mas senhor de sua razão, capaz de construir saberes, de iluminar a existência, de ordenar o mundo segundo os ditames da lógica e da necessidade. Uma ideia que, embora desafie, encanta, embora seja exigente, liberta. Sugiro, aos estudiosos, obras como As Grandes Correntes do Pensamento Moderno, de Louis Lavelle, ou Racionalismo e Filosofia Moderna, de Joaquim de Carvalho, onde se revelam as múltiplas faces dessa herança. Em suma, o racionalismo deixou de ser apenas uma doutrina para tornar-se uma postura diante da existência, uma forma de habitar o mundo com lucidez, rigor e esperança. Vamos conhecer quais foram as críticas e limitações do racionalismo. Toda edificação sólida, por mais altiva e simétrica que pareça, será um dia provada por ventos contrários. Assim também o foi o racionalismo, cuja confiança inabalável na razão encontrou, ao longo dos séculos, resistências vigorosas, tanto no campo filosófico quanto nas ciências e nas humanidades. A primeira e mais célebre contestação vem do empirismo, especialmente na tradição britânica, que se opõe à tese das ideias inatas e à supremacia da razão pura como fonte originária do conhecimento. Filósofos como John Locke, George Berkeley e, sobretudo, David Hume, sustentam que todo conhecimento tem sua origem na experiência sensível. Para Locke, a mente ao nascer é uma tábula rasa, e tudo que ali se inscreve é fruto da interação com o mundo exterior. A razão, segundo os empiristas, não é fonte de verdades eternas, mas uma ferramenta útil para organizar os dados fornecidos pelos sentidos. Hume, em particular, oferece uma crítica demolidora à noção de causalidade, tão cara ao pensamento racionalista. Para ele, a ideia de que um evento causa outro não pode ser deduzida pela razão, mas apenas habitualmente inferida a partir da repetição das experiências. Assim, o próprio princípio da razão suficiente, central no sistema de Leibniz, é posto em xeque. Do outro lado do espectro filosófico, também o idealismo alemão questiona as limitações do racionalismo clássico. Kant, por exemplo, ao reconhecer os méritos de Descartes e Leibniz, mostra, contudo, que a razão pura, quando desamparada da experiência, cai em ilusões metafísicas, os paralogismos, as antinomias, os falsos absolutos. Em sua crítica da razão pura, Kant delimita o uso legítimo da razão e coloca a experiência como condição de possibilidade do conhecimento objetivo. O racionalismo, em sua forma dogmática, precisaria, pois, ser substituído por uma razão crítica. Outras críticas vêm da fenomenologia, do existencialismo e das ciências humanas contemporâneas, que acusam o racionalismo de abstrair em demasia a condição humana, ignorando as dimensões do corpo, da afetividade, da historicidade. Pensadores como Heidegger, Merleau-Ponty ou Michel Foucault apontam que o sujeito cartesiano, puro, desencarnado, universal, não representa o homem concreto, situado, atravessado por linguagens, culturas e desejos. Mesmo no âmbito da ética, o racionalismo foi acusado de ignorar a complexidade dos afetos, dos conflitos morais e das situações limite. A rigidez dos sistemas dedutivos parecia, por vezes, cega às ambiguidades da vida real. A emoção, o desejo, a intuição, elementos fundamentais da existência, foram, em muitos sistemas racionalistas, relegados a um plano inferior, como se fossem entraves ao pensamento claro. No entanto, convém ressaltar que essas críticas não apagam o valor do racionalismo, antes, o amadurecem, o desafiam, o fazem evoluir. A tensão entre razão e experiência, entre lógica e sensibilidade, entre sistema e existência, não deve ser eliminada, mas compreendida como parte do próprio dinamismo do saber. Convido os espectadores a se debruçarem sobre obras que problematizam o racionalismo com inteligência e respeito, como Investigações Filosóficas, de Wittgenstein, Ser e Tempo, de Heidegger, ou A Arqueologia do Saber, de Foucault. Esses autores, mesmo críticos, são também herdeiros do esforço racionalista de pensar com rigor e profundidade. Assim, as críticas ao racionalismo não são seu fim, mas o início de uma nova etapa, aquela em que a razão se reconhece não como Deus infalível, mas como instrumento finito, e, por isso mesmo, ainda mais precioso, na longa travessia do espírito humano. Vamos conhecer quais são as aplicações contemporâneas do pensamento racional. O racionalismo,
longe de ser um vestígio arqueológico do pensamento, permanece extraordinariamente atual. Em um mundo atravessado por crises, desinformação, polarizações ideológicas e avanços tecnológicos exponenciais, a confiança na razão como guia para a vida individual e coletiva ressurge como urgência ética e epistemológica. Nas ciências exatas, por exemplo, o ideal racionalista se faz presente nas estruturas matemáticas que sustentam desde os algoritmos da inteligência artificial até as equações que descrevem o universo. As lógicas formais, tão caras a Leibniz, tornaram-se ferramentas fundamentais da computação, da criptografia, da análise de sistemas complexos. Cada linha de código que opera em um dispositivo digital carrega, ainda que inadvertidamente, o legado de um pensamento que exige clareza, coerência e dedução rigorosa. No campo das ciências humanas, a herança racionalista se traduz na defesa do pensamento crítico, da análise fundamentada, da construção argumentativa cuidadosa. Em tempos de fake news, pseudociência e pós-verdade, o retorno aos princípios da razão clara e distinta, cartesiana em sua essência, é uma forma de resistência contra a dissolução do discernimento. O racionalismo, nesse sentido, torna-se uma postura cidadã, uma ética do discurso e da investigação. Nas políticas públicas, observa-se um crescente apelo ao uso da razão como critério para decisões complexas. A formulação de políticas baseadas em evidências, a análise de impacto social, os algoritmos de otimização de recursos, tudo isso está imerso em uma cultura racionalista, que busca substituir a improvisação pela racionalidade técnica e moral. Mesmo na educação, o espírito racionalista reaparece como necessidade urgente: ensinar a pensar, a argumentar, a discernir, a formular hipóteses e testá-las. O ensino da filosofia, da matemática e da lógica, quando bem conduzido, ainda é o maior tributo moderno à visão de mundo inaugurada por Descartes, Spinoza e Leibniz. E não apenas para formar especialistas, mas para formar consciências lúcidas e autônomas, capazes de resistir ao apelo da irracionalidade e do fanatismo. E não se trata de um racionalismo frio, desumanizado ou técnico. A própria psicologia cognitiva, a neurociência e as terapias baseadas em evidências mostram como a razão pode ser usada para compreender emoções, reestruturar pensamentos, promover o autoconhecimento. A mente humana, em sua plasticidade e profundidade, é hoje campo fértil para o diálogo entre razão e experiência, entre lógica e afetividade. Destaco ainda as disputas ideológicas contemporâneas, onde o apelo à razão é muitas vezes o único antídoto contra o obscurantismo e o autoritarismo. A razão, quando bem compreendida, não impõe verdades, mas oferece os instrumentos para que cada um examine, questione, refute ou aceite com liberdade e responsabilidade. Para aqueles que desejarem explorar essas aplicações, recomendo leituras como O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, um tributo moderno ao espírito racional, A Nova Aliança, de Ilya Prigogine, que une ciência e filosofia, e os textos de Steven Pinker, que defendem com eloquência o valor da razão no mundo contemporâneo. Assim, o racionalismo não é apenas um capítulo da história das ideias, é uma ferramenta viva, capaz de iluminar o presente e lançar pontes para o futuro, um convite permanente a que sejamos não apenas seres pensantes, mas pensadores conscientes e comprometidos com a verdade. Passemos às perspectivas finais e à síntese deste objeto. O racionalismo, tal como delineamos ao longo desta exposição, não é apenas um conjunto de doutrinas ou um estilo filosófico. É uma forma de confiança na potência da razão como instrumento legítimo, nobre e necessário na busca pela verdade. De Descartes a Leibniz, passando por Spinoza e tantos outros, vimos o nascimento de uma filosofia que não teme a dúvida, mas dela faz seu ponto de partida, que não foge do mistério, mas busca compreendê-lo por meio da clareza, da ordem e da necessidade lógica. Este percurso nos revelou que o racionalismo nasce em meio a uma Europa em ebulição, entre o crepúsculo da Idade Média e a alvorada da modernidade, impulsionado pelo humanismo, pela redescoberta dos clássicos, pelo advento da ciência e pela fome de um novo saber. Compreendemos seus fundamentos epistemológicos, sua ênfase no método, na dedução, nos princípios autoevidentes e na existência de ideias inatas como sinais de uma razão universal que habita em cada ser humano. Examinamos a arquitetura das ideias de René Descartes, o gesto inaugural do cogito e a construção de um dualismo que ainda desafia a filosofia contemporânea. Exploramos a ousadia monista de Baruch Spinoza,
cuja visão panteísta do mundo funde razão e ética num sistema de harmonia radical. Adentramos a sutileza metafísica de Gottfried Wilhelm Leibniz, com suas monadas espelhando o cosmos e sua confiança na harmonia pré-estabelecida como assinatura da sabedoria divina. Refletimos, ainda, sobre os princípios epistemológicos que sustentam essa corrente, a busca por um conhecimento necessário, ordenado e transparente, e sobre seu legado indelével nas ciências, na matemática, na filosofia, na educação e nas estruturas do pensamento moderno. Analisamos com justiça suas limitações, as críticas do empirismo, do idealismo, do existencialismo e da fenomenologia, que nos lembram que a razão, por mais elevada, é também finita. Mas foi ao abordar suas aplicações contemporâneas que vislumbramos, talvez, seu brilho mais atual, a razão como instrumento de emancipação, como critério de discernimento, como resistência ao caos do relativismo desmedido. Em um tempo em que a obscuridade ameaça retornar travestida de opinião, e a emoção desregrada é por vezes posta acima do pensamento crítico, o racionalismo ergue-se, não como doutrina impositiva, mas como convite à lucidez e à responsabilidade intelectual. Convido, pois, cada espectador desta aula a não encerrar aqui sua busca, mas a continuar a ler os clássicos, a dialogar com os mestres, a questionar com coragem e a refletir com rigor. Que cada um, a seu modo, refaça o caminho do penso, logo existo, e descubra que a razão, quando orientada pela ética e pelo desejo sincero de compreender, não nos afasta da humanidade, ao contrário, nos aproxima de sua essência mais alta. O racionalismo, em seu sentido mais digno, não dogmatiza, não silencia, não exclui, ele busca. Ele ilumina. Ele abre caminhos. E, por isso mesmo, permanece. Se você aprendeu algo novo hoje, comente o que aprendeu. Convidamos você a seguir conosco nessa jornada pelo conhecimento. Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder as próximas aulas e compartilhe este vídeo com amigos interessados em aprender mais sobre filosofia, ciência e a história que transformou nosso mundo. Um link com o texto completo e as referências está no primeiro comentário fixado. Clique e baixe gratuitamente. Até o próximo vídeo.